Senhor presidente, senhores deputados, até aí, presidente, desculpa aí a pequena dificuldade nesse momento também festivo da sessão, né, que faz parte desse processo, e também por fazer questão de usar a palavra hoje, a sessão que teve a ordem do dia estendida por conta dos projetos aprovados aqui, mas alguns assuntos se vão ficando para outro dia, acabam ficando. E este assunto, inclusive, eu já tenho guardado a necessidade de voltar a falar acerca dele há alguns bons meses aqui nesta tribuna. Quero falar do transporte coletivo da Grande Florianópolis e do fim da greve dos motoristas e cobradores que ocorreu ontem. A greve ocorreu antes de ontem e a decisão pelo fim da greve de ontem de noite. E quero fazer também aqui um contraponto a tudo que se tem dito, ou a maioria que se tem dito, especialmente nos grandes meios de comunicação, onde a gente vê um quase consenso de discurso entre os patrões, os donos das empresas de transporte coletivo, os governos, e nesse caso o governo municipal de Florianópolis, prefeitura municipal e o próprio prefeito, nosso ex-colega, né, deputado, agora prefeito César Souza Júnior, e também os principais meios de comunicação. Um quase consenso no discurso de todos eles. Falam do desrespeito às leis, dos desrespeitos à população, do desrespeito às decisões judiciais. E eu queria aqui fazer uma reflexão a respeito disso. A decisão da Justiça acerca da greve dos motoristas e cobradores, aliás, decisão anterior ao início da greve, é uma decisão de que deveriam manter 100% da frota funcionando em horário de pico e 50% nos outros horários. E aí os meios de comunicação e outros, né, pessoas que têm espaço generoso nos meios de comunicação, querem criminalizar os trabalhadores por não ter respeitado a frota mínima. Olha, mais uma vez, e aí podem dizer o que quiserem, inclusive falar de deputados populistas, eu imagino que estão se referindo a mim, como em outras oportunidades, nessas situações, também já me chamaram de demagogo. Demagogo ou oportunista, mas essa reflexão é absolutamente necessária, porque eu acho que a demagogia está exatamente no outro lado daqueles que estão falando isso. Olha, a frota mínima de uma decisão judicial é 100% da frota. A frota mínima é 100%. No horário de pico, nos outros horários 50%, que já é o que é normal nos outros horários. Ou seja, por que então, né, que o magistrado em questão e todos os apoiadores da sua tese não delibera, não decide, não dá uma sentença dizendo que a greve é proibida e é ilegal? Por que dizer que a frota mínima tem que funcionar e a frota mínima é 100%, né, da frota? Então, na verdade, é pedir para a decisão não ser respeitada. Situações parecidas nós já tivemos em outras greves, ou em todas elas, porque faz muito tempo que deixou, aliás, faz muito tempo que passou a ter, né, a criminalização, a judicialização de todos os movimentos da classe trabalhadora. E esse é o fato. Mas eu não quero me restringir a isto. Se falou aqui ontem também nessa tribuna sobre a greve, e o deputado Silvio Drevec, que não está presente, eu lamento que tenho grande respeito, e gosto de debater com ele, porque entra no conteúdo e não fica nas questões paralelas, né, e é franco no debate, como convém ser e é necessário que seja,
Mas falou antes aqui e criticou o fato de não estar regulamentada a greve no serviço público. É verdade. Desde 1988 nunca foi regulamentada, e a minha avaliação, e o que eu considero absolutamente correto, é que não foi regulamentada justamente para que possam continuar criminalizando. Porque daí vale o critério do poder do governante, no caso do serviço público, na influência que o governo, que o poder executivo geralmente tem junto ao poder judiciário. E não poucas vezes criminalizam a greve. Então por isso que não regulamenta. Neste caso específico da greve de ônibus, embora seja uma concessão pública o transporte coletivo, as empresas são privadas e, portanto, a relação é da CLT. Não tem que regulamentar, a regulamentação ou não da greve no serviço público não tem nada a ver com essa greve em questão, porque são trabalhadores no regime seletista. E os patrões deveriam cumprir aquilo que define a legislação do trabalho, e não tentar descontar, a partir de uma redução da jornada de trabalho, descontar no reajuste do ano subsequente a reposição. Dar uma reposição menor, para pouco a pouco acabar o efeito da redução da jornada de trabalho que os trabalhadores tiveram, fruto de uma conquista, de uma greve. Bom, 2 dias se falou bastante, imensamente, aliás se usou, como nas outras vezes no passado também, termos mais duros para definir os trabalhadores grevistas do que os termos que usaram o deputado Ismael para definir aqueles marginais que andavam botando fogo em ônibus aqui em Santa Catarina. E esse também é um elemento necessário para refletir. Parece que certos formadores de opinião e autoridades têm mais veemência para qualificar pejorativamente os trabalhadores em greve do que os marginais que colocam fogo em ônibus. Isso é uma observação que a gente ficou fazendo daqui. Mas a greve terminou ontem à noite. E agora, a partir de hoje, e nos 20 ou 30 anos passados, e nos próximos 5, 10, 20 ou 30 anos futuros, está tudo resolvido no transporte coletivo da Grande Florianópolis? Estes arautos, da necessidade, do direito sagrado de ir e vir da população, será que consideram que a partir do encerramento da greve, o direito sagrado de ir e vir da população está resolvido? Nesse sistema de transporte coletivo caótico da Grande Florianópolis, dos mais caros do Brasil, dos ônibus lotados com jovens, crianças, senhoras e senhoritas apertados e apertadas dentro de ônibus nos horários de pico. Numa situação, inclusive, que dá para definir como degradante em todos os momentos. Os arautos do direito de ir e vir não vão para dentro de um ônibus hoje às 18 horas, ver como é que está. Como que as senhoritas e as senhoras e crianças estão sendo tratadas, com que respeito que estão sendo tratadas, dentro de um ônibus apinhado de gente, de um transporte coletivo caro. Uma cidade, um estado cuja capital é uma ilha, e que a única forma de chegar é entrando por uma única e exclusiva ponte em funcionamento, e a forma de sair é por outra única e exclusiva ponte de funcionamento. E é uma ilha. E não está separada da terra firme, do continente, em alguns lugares mais de 1 quilômetro. Até 1926 não tinha ponte. E todo o transporte era feito por água. Aí se fez uma ponte e nunca mais se usou o mar como meio de transporte. Não entendo nada de física. Mas parece que o transporte pela água pode ser mais barato, inclusive porque não tem um atrito. Pode ser mais racional. Falávamos outro dia aqui da ponte Ercílio Luz, que não só patrimônio histórico, como meio de mobilidade urbana para transporte de bicicletas, inclusive de motos, se preferia, ou de pessoas a pé. Poderia tirar milhares de carros de cima da ponte todos os dias. De uma sociedade que valoriza o automóvel e deusifica o automóvel, e de governos sucessivos, inclusive, e talvez principalmente,
O atual governo federal que está dando tudo e fazendo tudo para que a indústria automobilística, todos os monopólios internacionais, possa ser cada vez mais feliz e arrecadar cada vez mais e produzir cada vez mais carros, em detrimento de outras modalidades de transporte. Ah, mas não tem recurso para o transporte coletivo, para criar uma empresa pública de transporte coletivo em Florianópolis ou na Grande Florianópolis, não tem recurso. Mas tem imensidades de recursos, imensidões de recursos, para a BMW se instalar em Santa Catarina, para a GM se instalar em Santa Catarina. Continua-se deusificando o automóvel como forma de transporte, e aí, quando tem uma crise, como 2 dias de greve, parece que o mundo acabou. E os trabalhadores, vítimas tanto quanto os usuários dessa mesma política, que tem que ser ofendidos e aviltados pelos arautos do direito de ir e vir que nunca é cumprido neste país. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.